Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui, entrando na sua casa, mais uma vez, com esse seminário na TV, e que está tratando nessa temporada sobre os carismas. Nós já refletimos sobre os carismas de um modo geral, já fizemos a distinção entre carismas e ministérios, e agora vamos começar a falar um pouco sobre cada um desses carismas, conforme a lista de São Paulo na sua carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12. É claro que essa lista que São Paulo apresenta não esgota os carismas na igreja, porque o Espírito Santo é criativo, o Espírito Santo se manifesta de outras maneiras, diferentes daquelas que estão aqui narradas na carta aos Coríntios. São Paulo colocou esses carismas aqui por serem os mais comuns na comunidade de Corinto, que era uma comunidade bastante carismática. E esses carismas, inclusive, precisavam de uma certa ordenação, porque existia um certo abuso também por parte dos coríntios em relação às manifestações carismáticas. São Paulo fala de dons de profecia, dons de cura, dons de milagres, dons de sabedoria, dons de ciência, e hoje nós vamos falar de dois dons especiais, dois dons, que são ao final do elenco de carisma de São Paulo. Ele fala, a outro discernimento de espírito, a outra diversidade de línguas, a outro o dom das interpretar. Então hoje, no nosso seminário de carismas, nós vamos tratar do dom das línguas, que vocês vão ver é um dom de oração, é um dom de louvor, e o dom da interpretação das línguas, que é o dom de interpretar aquilo que foi dito em linguajar para a Assembleia. É uma interpretação e não uma tradução. Prestem bem atenção, é um dom muito importante para a vida cristã e muito importante para a experiência carismática. Fique conosco, preste bem atenção, é um dom bem comum e que nós devemos aspirar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, irmãos e irmãs, eu sou o Ney, sou membro e fundador da comunidade Missão Theotokos e estamos aqui novamente dando sequência ao nosso seminário sobre os dons carismáticos. Falaremos hoje sobre o dom das línguas e o dom da interpretação. Antes, porém, convido você a rezar comigo. Vem, Espírito Santo, e renova em nós a chama do teu amor. Faz de nós novas criaturas, e que a vossa presença santifique o nosso espírito, que a vossa presença santifique a nossa alma, renovando todo o nosso ser, renovando as nossas emoções, renovando a nossa mente, renovando os nossos ouvidos, renovando os nossos olhos, nossa boca e todas as nossas ações. Vem, Espírito Santo, e nos capacite a vivermos a palavra e os ensinamentos de Jesus Cristo. Dai-nos os vossos dons, para que possamos melhor servir o vosso reino e amar os nossos irmãos. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, irmãos, quero iniciar dizendo que é muito importante que fazermos este estudo que estamos realizando sobre os carismas. Por quê? Porque ao estudarmos sobre os carismas, nós temos a oportunidade, a graça de conhecer o doador dos carismas, o doador dos dons, que é o Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus. E na medida em que nós vamos estudando, o que acontece conosco? Acontece que nós vamos então experimentando, sentindo a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o amor que Deus tem
para conosco. E nós percebemos que o Espírito Santo de Deus continua a conduzir a sua igreja. Então vem dele os carismas, vem dele os ministérios, vem dele todos os dons, todos os serviços suscitados em nossos tempos, no decorrer dos séculos. É o Espírito Santo, então, quem conduz a igreja, que a mantém fiel à verdade. É ele quem sustenta as portas do inferno para que não se prevaleçam contra ela. Então os carismas, os dons carismáticos, além de serem sinais do poder de Deus, são sinais da bondade, são sinais da misericórdia de Deus. Iniciaremos então hoje falando sobre o dom de línguas. Na Sagrada Escritura, este carisma das línguas é considerado, vamos dizer assim, o mais simples, o menor de todos eles. Entretanto, o dom de línguas, ou carisma das línguas, é o que mais provoca curiosidade, é o que mais provoca questionamentos, é o que mais provoca reflexões teológicas, apesar da simplicidade e da finalidade dele. Portanto, queremos nesta reflexão compreender um pouco melhor do que se trata este carisma das línguas. E conhecendo melhor alguns aspectos essenciais deste dom, pois ele foi dado para o nosso bem e a nossa edificação, saberemos aproveitar melhor do que ele é capaz de realizar na nossa vida. Tudo que Deus nos dá é precioso. Tudo, absolutamente tudo que Deus nos dá tem valor. Nada que o Pai tem nos oferecido é em vão. Tudo então tem um proveito e tem uma finalidade. Logo, o dom, o carisma das línguas tem uma utilidade, tem um proveito e não pode ser ignorado por nós. O dom de línguas é bastante normal, vamos dizer assim, para aquelas pessoas que participam da renovação carismática, para as pessoas que participam de qualquer expressão carismática na igreja, grupo de oração, novas comunidades, enfim. Entretanto, para as pessoas que têm pouco contato com esta forma de oração, na primeira vez pode mesmo parecer um tanto estranho, assim como foi para mim e certamente foi para você também. E de fato, nós temos dificuldades em aceitar tudo aquilo que não provém da nossa razão. Mas, na medida em que nós abrimos o coração e a mente, essas dificuldades vão assim que desaparecendo. E o dom das línguas se torna então um modo a mais em nossa vida de rezarmos, né? Se alguém nos perguntasse, por exemplo, algo sobre o dom de línguas e qual é a finalidade dele, o que é que você responderia? Poderíamos perfeitamente e com toda tranquilidade e de forma bastante objetiva dizer que o dom de línguas é um dom de oração, é um dom de oração pessoal, é um dom de oração comunitária. Foi a primeira manifestação do Espírito Santo, conforme nós vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, dos versículos 1 a 4. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas,
conforme o Espírito Santo concedia-lhes que falassem. Podemos então observar através desse texto que o dom das línguas se inicia com o nascimento da igreja e que depois de Pentecostes difundiu-se entre os cristãos, sempre como manifestação do poder, manifestação do Espírito Santo. Por isso, já é tempo, né, de compreendermos que, mediante o uso do dom das línguas, podemos enriquecer nossa vida espiritual e edificar a nossa vida. Através do dom das línguas, é o próprio Deus que ora em nós e por nós. Ele é um dom que edifica o coração do homem. É um dom que edifica o interior do homem. Eu me lembro de um jovem que havia participado de um dos retiros da comunidade já há alguns anos e que, graças a Deus, naquela noite, ele foi batizado no Espírito Santo. E no domingo de manhã, antes do café da manhã, ele me procurou e disse: Ney, eu preciso contar uma coisa para você. E dava para perceber nele que havia algo de diferente naquele jovem. Né? Os olhos estavam brilhando, havia uma alegria diferente naquele jovem. E ele disse assim: Ney, eu passei a noite toda orando em línguas. E eu não estou nem um pouco cansado, eu não estou nem um pouco com sono, eu estou me sentindo leve e livre. Ele dizia assim: eu tinha controle, e de fato, né, nós temos controle sobre os dons. E ele me dizia: eu tinha controle sobre começar a orar em línguas e terminar, mas quando eu terminava eu tinha o desejo e eu começava novamente. Irmãos, o dom de línguas nos leva a descansar nas mãos da divina providência. É o Espírito Santo que vem em auxílio à nossa fraqueza. Por quê? Porque nós não sabemos como pedir, nós nem sabemos o que pedir, nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. É o que você pode confirmar ao ler a carta aos Romanos, capítulo 8. A primeira vez que eu orei em línguas, além de me sentir profundamente amado por Deus, eu pude então sentir o cuidado de Deus por mim. Eu me lembro, eu estava numa sala onde agora é a sede da Renovação Carismática Católica em Piracicaba, e nós tínhamos uma sala reservada onde nós rezávamos ali, e eu estava ali e alguém rezou por mim, e eu senti então esse toque do amor de Deus, e então eu comecei a orar em línguas como nunca na minha vida. E então eu me senti muito amado. Então o que eu fiz? Eu peguei a Bíblia e abri a minha Bíblia naquela passagem do Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, o Sermão da Montanha, onde vai dizer que Jesus sentou com os discípulos aos pés da montanha, e era exatamente assim que eu me sentia. Estava sentado ali próximo de Jesus. Então eu li a primeira das bem-aventuranças. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre,
porque deles é o reino dos céus. E eu lia esse texto de São Mateus enquanto orava em línguas. E eu nunca mais me esqueci disso. Por isso que todas as vezes que eu tenho oportunidade de pregar o Evangelho, eu falo sobre isso, falo sobre essa primeira bem-aventurança, porque foi uma experiência que impactou a minha vida. E então eu li a primeira bem-aventurança com os olhos, mentalmente, enquanto a minha boca orava em línguas. Então Jesus me explicou o que significava a primeira bem-aventurança. E ele disse: feliz é aquele que reconhece a sua total dependência de mim. Feliz é você, Ney, se você colocar a sua vida, se você colocar toda a sua vida debaixo dos meus cuidados. Então essa foi minha primeira experiência com o dom de línguas. E como eu já disse, isso ficou gravado no meu coração. E eu conto isso, eu testemunho isso com muita alegria, com muita humildade. Irmãos, quero dizer algo para você. Quando nós oramos em línguas, algo está sendo construído dentro de nós. Quando você reza em línguas, Deus está construindo algo dentro de você. Algo que você precisa, algo que você necessita. É Deus que, sendo Pai e conhecendo o nosso coração, sabe daquilo que verdadeiramente nós necessitamos. Mesmo que nós não tenhamos consciência disso, e muitas vezes, talvez na maioria das vezes, nós nem temos consciência disso. Deus quer nos levar, através dos carismas, do dom de línguas, a ter uma profunda intimidade com Ele, a ter comunhão com Ele. Então o dom das línguas não é um dom de exibição, nada disso, não é um dom de enfeites, nem é sinônimo de santidade. O dom de línguas é uma graça de Deus. O dom de línguas é um presente de Deus para nós. Outra coisa importante, eu já disse isso, mas gostaria de dizer novamente, é que quem ora em línguas não sai de si, não fica inconsciente, não. Não entra em transe, como tem muita gente que pensa, né? Não perde o controle sobre os seus membros, ou seja, não fica descontrolado. Então, se a pessoa não tem controle ao orar em línguas, isso é qualquer outra coisa, menos dom de línguas. Muito bem. Então, este balbuciar de palavras que são incompreensíveis para quem fala e para quem está ouvindo, possui 3 modalidades. A primeira é a oração em línguas, que tem o caráter particular, e que então não se faz necessária o uso do dom da interpretação. Deus entende isso e é o que importa. Deus sabe a intenção do nosso coração. Ela também pode ser feita de forma coletiva, o que acontece, por exemplo, nos grupos de oração, onde muitas pessoas rezam juntos, exercem juntos o dom particular de orar em línguas ao mesmo tempo. A segunda modalidade do dom de línguas é aquela que não assume o caráter de oração, né? Ou melhor, a segunda modalidade é aquela que é uma forma de canto, é uma oração com melodia, e com uma melodia que não foi, digamos assim, pré-estabelecida. E esta modalidade do cantar em línguas, ela também não requer interpretação. São cânticos que brotam geralmente depois de momentos de louvor e de adoração. Mas há ainda uma terceira modalidade
do dom das línguas é aquela que não assume que não tem o caráter de oração, mas do falar de línguas, ou seja, de uma mensagem em línguas, ou ainda uma profecia em línguas. Portanto, nesse caso, se faz necessário o exercício do outro dom apontado por São Paulo, o dom da interpretação das línguas. Então, esse falar em línguas significa proclamar uma mensagem de Deus. Proclamar uma mensagem de Deus numa linguagem desconhecida. Então, quando se fala em línguas, o que acontece? Quando Deus está falando através de uma profecia em uma palavra de línguas, alguém da Assembleia recebe o que? O dom da interpretação. E o que ele faz? Ele comunica a todos que estão ali aquilo que Deus está falando. Então aqui nós já adentramos, em outra reflexão, que é o dom da interpretação das línguas. E a primeira coisa que gostaria de falar sobre o dom da interpretação das línguas é que o dom da interpretação das línguas não é um dom de tradução, como se alguém estivesse traduzisse uma linguagem convencional. Trata-se de um impulso, de uma unção espiritual para tornar aquilo compreensível aos membros daquela assembleia, aos membros daquela comunidade. Ninguém é capaz de traduzir o falar em línguas, mas é possível interpretá-lo. Então, o dom da interpretação das línguas é uma ação de Deus pela qual a pessoa proclama a mensagem de Deus. É semelhante e equivalente à profecia. Vem sempre depois do dom de falar em línguas, que é, como eu já disse, uma mensagem em línguas. Então, quem tem o dom da interpretação percebe com clareza que as palavras lhe vêm à mente de forma abundante e deve então dizer aquilo que o Senhor está inspirando. Interpretar é diferente, é descobrir o sentido de como aquilo está sendo dito, o sentido do que está sendo falado. É reproduzir o pensamento de Deus. É deixar claro o sentido da mensagem que Deus enviou. E como é que acontece a manifestação deste dom? Sempre após um momento intenso de oração, depois de um tempo de oração em línguas, faz então aquele silêncio profundo, cheio de adoração, e se cria então aquela expectativa para ouvir, para escutar o Senhor. Então todos estão em silêncio e de repente uma única pessoa em todo o grupo começa a falar em línguas, todos escutam e quando ele termina, todos permanecem em silêncio, ou deveriam permanecer em silêncio, para ouvir aquela mensagem na língua que todos entendem, no nosso caso, na língua portuguesa. Por isso, irmãos e irmãs, você que está sendo fiel, participando desse seminário, eu convido você a rezar comigo, pedindo mesmo para que o Senhor derrame sobre nós os dons, o dom das línguas e o dom da interpretação das línguas, para que eles possam produzir em nós os frutos de santidade e que assim tenhamos a nossa vida edificada para a honra e para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e espero você na próxima semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.